Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prontinho para mais uma aula? Bom, a aula de hoje, na verdade, vai ser uma correção, tá bom? É uma correção do que nós já vimos na sala de aula. As plantas se alimentam e respiram. Então, eu vou retomando alguns pontos e vou corrigindo, tá bom? Então, aqui, para retomar a parte da fotossíntese. Como que acontece a fotossíntese? Então, olha só, do que a planta precisa? A planta precisa da água, que é absorvida do solo por meio das raízes. A planta precisa de luz para transformar a água e o gás carbônico em alimento. Então, a planta precisa do ar. E nesse processo, a planta libera o gás oxigênio no ambiente e o gás carbônico ele é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas, tá? Então, essa troca de gases, né? Ela libera o gás oxigênio e pega o gás carbônico da atmosfera. Lembrando que esse processo aqui é da fotossíntese, tá? É quando ela produz o próprio alimento. A luz, ela é captada por meio de uma substância chamada clorofila, que também dá cor à planta, que deixa essa cor verde, tá? Na presença de luz, a clorofila entra em ação e combina a água e o gás carbônico para formar o açúcar, que é um tipo de carboidrato, que é fonte de energia das plantas, tá? E também para os seres humanos. No processo da respiração, pessoal, a planta respira como nós, tá bom? Ela pega o gás oxigênio e libera o gás carbônico, tá? E o da fotossíntese é o contrário. Ela pega o carbônico e libera o gás oxigênio, tá bom? Aqui nos exercícios eu vou retomando alguns pontos do texto, combinado? Então vamos lá. Complete as frases com as palavras do quadro. Então eu tenho clorofila, folhas, plantas, gás oxigênio, gás carbônico, fotossíntese, noite, transpiração, dia e respiro. Então aqui na letrinha A, as plantas produzem o próprio alimento. Como, gente? Por meio da fotossíntese. Então, fotossíntese é o nome que dá a esse processo. A clorofila é uma substância de cor verde que permite que isso aconteça. Lembra que eu acabei de falar? Que juntando, né, a clorofila, ela pode transformar a água e o gás carbônico em carboidrato, né? Que eu acabei de falar aqui, ó. A clorofila, na presença de luz, a clorofila entra em ação e combina a água e o gás carbônico para formar açúcar, que é um tipo de carboidrato, tá bom? Aí aqui, durante o dia, as plantas fazem fotossíntese e também respiram. Durante a noite, as plantas não realizam a fotossíntese. Por isso, elas não liberam o gás oxigênio, nem absorvem o gás carbônico. Nesse período, a respiração, no entanto, continua ocorrendo, tá? Por que ela não faz a fotossíntese? Porque ela precisa de luz. Tem luz à noite? Não. Então, por esse motivo, não tem a fotossíntese, mas tem a respiração. Principalmente porque ela é um ser vivo também, né? Ela precisa do gás oxigênio. A transpiração é a perda de água na forma de vapor. Geralmente, ela ocorre na superfície das folhas, então as folhas transpiram, tá bom? Vamos lá. 2. O que aconteceria a uma planta em um ambiente sem gás carbônico e em um ambiente sem luz? Simples, né, gente? Em ambos os casos, nos dois casos, as plantas morreriam, porque não seria possível fazer fotossíntese e obter o alimento.
Então, a planta precisa da luz para fazer a fotossíntese e o gás carbônico para produzir o alimento, tá? E então, ela morreria. Batata, arroz, pães e massas são alimentos ricos em carboidratos. Lembra que a planta produz o carboidrato, né? Então, aqui, o carboidrato faz parte da fotossíntese. Qual é a origem desses alimentos ou de seu ingrediente principal? Então, vamos lá. A batata e o arroz, eles se originam de plantas. Então, eles estão vindo de plantas. Já as massas, o pão, tem como ingrediente principal a farinha de trigo, que é de origem vegetal, ok? Gostaria que vocês anotassem as dúvidas e me passassem por meio de mensagem pela plataforma Uno, para eu estar ou fazendo um novo vídeo ou tirando as dúvidas ali mesmo pela plataforma Uno, tá bom? B. Explique palavrinha de comando. Explique por que existem carboidratos nesses alimentos e como eles são produzidos. Então, os carboidratos existentes nessa alimentação são produzidos pelas plantas. Então, por que tem carboidrato nesses alimentos aqui de cima? Porque eles se originam de plantas e as plantas produzem o carboidrato, tá? E como que eles são produzidos? Por meio da fotossíntese. Então, é quando a planta está produzindo o próprio alimento que ela produz também o carboidrato, que é a fonte de energia dela, tá bom? A perda excessiva de água pela transpiração pode ser um problema das plantas? E por quê? Sim, pode ser sim, ó, excessiva, muito, quando elas perdem muito. Sim, pois a água é uma mistura essencial para a sobrevivência das plantas. O que significa essencial? Que não dá para ficar sem, tá? Que é muito importante. Então, sem água, a planta morre, tá? 5. O que há de semelhante entre a respiração das plantas e dos animais? O que tem de parecido? Tanto na respiração das plantas como na respiração dos animais, o gás oxigênio ele é absorvido e o gás carbônico é eliminado. Então, lembrando, respiração absorve o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Fotossíntese, que acontece somente com as plantas, absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio, tá bom? Onde ocorrem as trocas de gasosos no corpo das plantas? Em todo o corpo acontece essa troca, mas acontece em maior quantidade nas folhas. Nas folhas é onde acontece a maior parte, né, dessa troca de gases. Troca gasosa, desculpa. 7. Por que é importante para o cultivo de plantas que o solo esteja bem arejado? Vamos lá, porque as raízes das plantas, elas também precisam de gás oxigênio usado na respiração. Se o solo não é bem arejado, não tem o gás oxigênio. E aí, como que as plantas vão ajudar nessa parte da absorção, né? Então, as plantas também precisam do gás oxigênio, que é usado na respiração das plantas, tá? Olha só que a pergunta que a Jéssica fez para a mamãe dela. Mãe, ouvi dizer que as plantas respiram muito gás oxigênio. Se essa planta ficar no meu quarto enquanto eu durmo, ela vai me deixar sem ar? Será, gente? Não, claro que não. Olha só o que a gente pode responder para essa menina. A planta não vai deixar a menina sem ar no quarto. Tal como os animais, as plantas respiram o tempo todo. Então, as plantas respiram como os animais, nós, seres humanos, independente do período do dia. Pode ser de dia, de noite, o tempo todo elas estão respirando. Por isso, ter uma planta no quarto é como ter uma outra pessoa ali respirando.
porém em menor intensidade.